Olá, vocês do Ministério do Espírito, e todos vocês que são da cidade de Gameleira. Nós estamos fazendo culto aqui aos domingos, às 14 horas, às 2 horas da tarde. E às quintas-feiras nós estamos fazendo um círculo de oração. Estão deixando aqui o endereço, o número do WhatsApp para você entrar em contato. E eu quero aproveitar o ensejo para mim falar alguns comentários que eu tenho escutado nos bastidores devido a lideranças irresponsáveis. Eu quero falar diretamente para você, primeiro, você que é uma ovelha de denominações, né? Aquelas denominações que os seus líderes proíbem que os seus membros visitem outras denominações. Ou seja, está fazendo algo que o próprio Jesus não faz. Eu quero falar para você que é ovelha dessas denominações, que quando você se torna uma espécie de cárcere, sabe? É uma espécie de cárcere. Quando uma liderança se coloca acima do verdadeiro pastor, que é Jesus, você cai em uma situação muito complexa. Por exemplo, Mateus 7, versículo 21, aonde muitos dirão naquele dia: Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E em teu nome não expelimos demônios? Ou seja, pessoas que estão confiantes de fato e elas estão acreditando piamente que vão entrar no reino. Então, o que acontece? O que eu quero deixar claro para vocês. Se o teu pastor te proíbe de frequentar outras denominações, tem algo muito errado. Por quê? Se você é uma ovelha que está aprendendo tudo direito sobre o Evangelho, e você vai visitar uma outra, quer dizer que o Pai, ele está regendo sobre tua vida. Se você é proibida disso, já é um cárcere, já é uma prisão. Então, o Pai não pode reger sobre sua vida. Por quê? Ele disse que aquele que amar o seu irmão, seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus disse isso. Uma vez que seu liderante, o seu pastor, né, está na incumbência, ele tenta passar isso para você, na incumbência de te apresentar diante de Jesus para tu ser salvo. Se ele falar isso, está enganando você. Algumas pessoas surgiram nos bastidores, um ou outro membro aí de algumas denominações, falando que nós, do Ministério do Espírito, somos uma seita. Ou seja, a liderança que fala uma coisa dessa é extremamente ignorante. Falta-lhe muito conhecimento. Já começa por aí. Você que escutou isso de alguma liderança, ele não sabe o que está dizendo. Ou ele é ingênuo demais, ou ele é ignorante a esse respeito. Porque todas as denominações que surgiram depois da religião oficial do Estado foram, a princípio, consideradas como seitas. Inclusive, existiu uma seita, se você pesquisar, facilmente encontrará, a seita do Nazareno. Ou seja, Jesus foi considerado seita. Depois de Jesus, existiram muitas outras denominações que também foram consideradas seitas. Algumas lideranças, alguns pastores, não todos, obviamente, não estou generalizando, porque existem homens realmente comprometidos com a verdade e sabem o que estão fazendo e estão regendo o seu povo com fidelidade, tentando guiá-los da melhor forma possível. Mas existe aqueles que fazem esse tipo de coisa, que aponta para outras pessoas, outras denominações que surgiram, que têm uma visão um pouco diferente, porque compreende melhor o Evangelho do que ele. Aí ele, por inveja
ou talvez porque é um mercenário e está defendendo com unhas e dentes o dízimo, né? A sua renda mensal. Aqueles que fazem propósito, aqueles que amam sugar você, te sugar na oferta, pedir de maneira equivocada o dízimo, porque se você faz uma breve pesquisa bíblica, se você vai e lê em Deuteronômio capítulo 14, você vai procurar a referência do que é o dízimo, ali é a lei de Moisés. Você entenderá que aquilo não é para você, cristão dos dias de hoje. Se você quer saber a verdade sobre isso, vem aqui aos domingos às 14 horas. Se a sua liderança disser que nós estamos ensinando errado, fale para ele que eu aceito para ele um debate sobre esse assunto. Se ele diz que há algum erro, porque se ele não conhece qual que é a nossa crença, ele não veio aqui para perguntar o que nós acreditamos ou deixamos de acreditar, ele nem pode denominar ninguém como sendo uma seita, tá? E mesmo que ele diga, isso é comum. O evangelho de Jesus foi considerado seita por muitos. E o que acontece? No entanto, nós estamos aqui por causa de Jesus. A Assembleia de Deus, Batista e outras mais foram consideradas seitas. Por quê? Porque não era de acordo com a igreja oficial, que foi constituída por Constantino no ano 325 da era cristã. Mas talvez a sua liderança não saiba disso. Na época de Jesus aconteceu algo semelhante. Em Lucas 9:50, você verá que existe da parte dos discípulos, se eu não estiver enganado, de Pedro, uma proibição. Mestre, eles estão fazendo milagres, estão ensinando no teu nome, e não estão conosco, podemos proibi-los de fazer isso? Aí eu pergunto para vocês, será que Jesus disse sim, proíba? Fiquem contra eles? Eles são hereges? Ou eles são uma seita? Será que Jesus ensinou isso para os discípulos? Aí eu pergunto para você, pastor, eu pergunto para você, membro dessas denominações, Jesus disse, eles são uma seita, ou proíba-os de pregar? Eles tiveram algum intento disso? Jesus falou isso? Não. Ele disse, deixe-os. Ninguém pode ser por mim e contra mim ao mesmo tempo. Deixai. Eu sei que nós não somos pessoas que pregamos fora do Evangelho. Pelo contrário, estamos ensinando a você a entender de fato o Evangelho genuíno, o Evangelho puro, que te leva à santidade, à purificação do teu espírito para a salvação. No entanto, alguns que têm medo, talvez, de perder tua oferta, eles não te deixam nem sequer visitar outras denominações por esse motivo. Porque essas pessoas que fazem isso, essa liderança que proíbe você de ir visitar, eles não estão interessados senão no seu dinheiro. Jesus chamou alguns desses em João, se eu não estiver equivocado, é João capítulo 10, de falsos pastores. E eles são mercenários porque trabalham por salários. Então, quando o sujeito trabalha por salário e o salário dele é baseado no que você dá, de maneira equívoca, se você quiser saber a verdade sobre isso, vem aqui aos domingos às 14 horas. E se sua liderança dizer que estou errado, eu aceito um debate com ele sobre isso. Aí ele pode vir aqui rebater. Tá ok? Não tenha medo. Se você ficar debaixo dessa autoridade que não é a de Jesus, o verdadeiro pastor,
Imagine que o sujeito que está sob sua direção, está sobre o seu controle, te proibindo, te colocando um cárcere, um limite, não te deixando ter liberdade, está te aprisionando. Só que Jesus veio para nos libertar, para nos dar liberdade. Mas se a tua liderança te aprisiona, ele já está indo completamente contra Jesus, contra o Evangelho. Está indo contra Cristo. E quem vai contra Cristo é anticristo. Se ele vai contra o Evangelho, ele está sendo anticristo. Nós temos que fazer de tudo para cumprir o Evangelho, que é a palavra, a única palavra de Deus que existe na Bíblia é o Evangelho, porque Jesus é o porta-voz do Pai. Ele falou, ele disse, eu só falo aquilo que o Pai me manda falar. No entanto, esses que se dizem pastor, que tenho certeza alguns são mercenários, eles só estão preocupados com seus salários, eles não estão preocupados de ensinar o Evangelho para você. Você, pastor, você que proibiu sua ovelha de vir, eu quero dizer que algumas das ovelhas vieram e receberam milagres, estão recebendo as bênçãos que não é depositada por minha vida e nem por sua vida na vida dela, mas pelo Pai, é Ele que faz. Não é você que vai dar à sua ovelha a salvação. Você não pode dar a salvação para a tua ovelha. Quem dá é o Mestre lá em cima, o Senhor Jesus. E por que então você proíbe-a, como se você fosse capaz de dar vida eterna para ela? Quem é você para fazer isso? Você se acha superior aos demais que também ensinam o Evangelho da verdade? Se você se acha dessa forma, acha que está acima, tem algo muito errado com você. Porque se o Mestre Jesus disse que nós devemos ser como um só, você e eu mesmo, aqueles que estão convergindo para o Evangelho, que são ministros do Evangelho, devem estar como um só, e você está fazendo o contrário, dizendo para algumas das tuas ovelhas que nós somos uma seita, nós não estamos pregando da maneira correta. Eu provo para você que estarei pregando da maneira mais correta do que você. Se você aceitar um debate comigo, se você não for covarde e fugir. Porque você mente e ainda tem medo que a sua ovelha descubra a verdade do Evangelho e saia. Lembre-se, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. De maneira nenhuma jamais seguirá o estranho. Se você é ovelha do Mestre, eu peço para você encarecidamente, a partir de hoje, comece a orar da seguinte forma: desça na madrugada, à tarde, de manhã, desça em oração e diga: Pai, não permita que eu seja enganado. Faça dessa oração uma frequência na sua vida. Porque Jesus disse que Satanás virá como um anjo de luz. E lembre disso, nos últimos tempos, Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E dentro das denominações estão repletas, as denominações estão assim barrufadas, e a iniquidade tem tomado conta de maneira assoladora. Está destruindo famílias e mais famílias. Estão destruídas. Sabe por quê? Porque o evangelho que tem que ser pregado, não está sendo pregado. Vidas estão sendo destruídas através de enfermidades terríveis que precisam do evangelho. Teve pessoas que chegaram aqui ao ministério do Espírito
foram restauradas. Pessoas com câncer foram restauradas. Mas elas estavam proibidas de visitar outros ministérios. Mas como esses ministérios pararam de visitar os seus membros, ela acabou conhecendo o ministério do Espírito e convergiu para cá, escutar o Evangelho, e quando ela escutou o Evangelho, não foi o ministério do Espírito que fez a cura nela, não, mas o Pai fez. Se ele fez por algum motivo, pastor, se o Pai fez o milagre na vida da ovelha que convergiu para cá, fez por algum motivo. Se ele não fez aí onde você está, no teu ministério, ele não fez por algum motivo. Você deveria, no mínimo, respeitar isso, porque eu respeito. Eu não proíbo nenhum das pessoas que frequentam o ministério do Espírito, os meus irmãos, a visitar outras igrejas. Eles podem ir a hora que eles quiserem ir. Mas você quer fazer das suas ovelhas prisioneiros seus. Vocês nem entram no reino, nem descobrem a verdade do Evangelho e nem deixam os outros. O Evangelho, a suficiência para entendermos o Evangelho vem do Pai. Ele não vem de você, pastor. Vem do Pai. Dê liberdade àquelas pessoas que frequentam a sua denominação. Porque senão, uma hora dessa ela descobrirá a verdade. E muitas podem cobrar de você. Quero dizer para você, membro de denominações, esteja orando da forma que estou dizendo. Diga: Pai, não permita que eu seja enganado. Se o local que eu estou é de ti, mostra-me. Se não, me mostre outro lugar. Faça isso. Será que você já fez? Ou você acredita piamente que aquelas pessoas de Mateus 7:21, que vai chegar: mestre, eu expeli demônio no teu nome, eu curei no teu nome, eles acreditavam que estava na salvação, por isso que eles foram pedir para Jesus. Eles foram pedir, sabe por que eles foram pedir? Porque eles acreditavam que estavam. E muitas pessoas, enganadas por alguns pastores charlatãos, estão acreditando que é esses pastores que apresentarão eles lá em cima para Jesus. Isso não é verdade. A salvação é individual. O que salva é por intermédio do Evangelho. Se você ouvir o Evangelho e praticar, você não será julgado. Mas aqueles que ouvem o Evangelho e não praticam, já estão julgados. Nem serão, já estão. Mas acredito que você não tem aprendido isso. E conhecereis a verdade vos libertará. Para que esse vídeo não fique muito longo, farei um próximo vídeo. Olha aí no rodapé o número do WhatsApp, do meu WhatsApp, tá? O WhatsApp do ministro Cláudio, e pegue também o endereço, reforçando, aos domingos, às 14 horas, ou seja, às 2 horas da tarde, né? E também nas quintas-feiras, o círculo de oração, também no mesmo horário. E você que tem interesse de conhecer o Evangelho para ser livre dos falsos ensinadores, estaremos às quartas-feiras, também no mesmo horário, às 14 horas. Você que tem vontade de conhecer a história da Bíblia, você que tem vontade de conhecer os pais da igreja, aqueles que influenciaram na formação da Bíblia, você que quer saber como foi que Constantino fez esse concílio de Nicéia, né? Um concílio ecumênico. Você não sabia? É um concílio ecumênico. E por isso eles chamam todas as outras denominações de seita. Se você quer aprender essas coisas, venha quarta-feira, às 14 horas. Estarei por aqui para
ensinar a vocês sobre isso. Sejam abençoados. Eu os abençoo no nome daquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus. Assim seja.